Viviane Dobelin falando aqui do Pode Ser Humano, nosso podcast que fala de humanização no ambiente de trabalho, na sua vida, em todos os lugares, com seus vizinhos, qualquer lugar que você tiver. O Pode Ser Humano é um podcast que você pode sempre escutar, porque vai ter um tema muito relevante para você. Hoje a gente está com um tema muito legal, muito importante para a gente cada vez mais, como eu disse, humanizar as relações. Esse podcast você sabe que é do Projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens. E hoje a gente vai falar sobre o tema, na verdade, a gente em abril comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, do transtorno do espectro autista. E por isso a gente trouxe, eu vou dizer, 2 especialistas aqui para falar com a gente, viu? A gente já vai apresentar. Antes de eu apresentá-los, vou fazer minha autodescrição. Eu sou Viviane Dobelin, sou uma profissional de RH faz 20 anos já. Eu tenho 1,57 m, cabelo preto, sou uma mulher branca. Hoje eu estou vestindo preto, toda a roupa preta. E então, agora, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. A gente tem aqui... Ladies first, né, doutor? Por favor. Tudo bem? Claro. A gente está com a Camila Chaim. Camila, muito bem-vinda. Muito obrigada. Você pode fazer sua autodescrição para quem está só escutando a gente. Tá ótimo. Eu nunca fiz isso. Tudo então, bem, é se só eu se descrever. errar, vocês podem Sem problema. ficar à vontade para me ensinar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, olhos cor de mel. Eu tenho estatura baixa, tenho 1,64 m. Estou vestindo uma blusa clara com um colar com óleos essenciais. Olha, gente, mais uma convidada aqui com óleos essenciais. A gente sempre usa os óleos essenciais antes. E a gente comentou hoje que muitos convidados vêm com os óleos essenciais. A gente ama, né? Constantemente. É isso, a gente ama. E também temos aqui o doutor Rodrigo. Doutor, por favor, faça a sua autodescrição, que eu já vou apresentar vocês aqui. Obrigado, Vivi. Bom, meu nome é Rodrigo Foch, eu sou um homem branco de 1,75 m, talvez. Olhos e cabelos castanhos escuros. Estou usando uma camisa azul com calça preta. Muito bom. Gente, olha só, para a gente falar desse tema super importante, que é sobre o transtorno do espectro autista, então a gente trouxe, como vocês ouviram, o Dr. Rodrigo e a Camila. A Camila, ela é licenciada em letras, ela já trabalhou como executiva de venda de tecnologia, não foi, Camila? Seu último trabalho, né? Foi meu último trabalho. Último trabalho fora, né? Porque agora ela é empreendedora da loja de brinquedos Atuca. Atucar Brinquedos Especiais. Atucar Brinquedos Especiais. Pode entrar lá no Instagram. Aliás, eu já vou contar para vocês, tem um QR Code também, daqui a pouco eu falo. Ela é também a mãe do Arthur, do Cauã e da Melissa. Na verdade, do Cauã, do Arthur e da Melissa, né? Vamos pôr nas ordens, né? Tá certo. Camila, muito bem-vinda. Muito obrigada. E temos, como vocês já ouviram, o Dr. Rodrigo, ele se inscreveu. O Dr. Rodrigo é médico geneticista, especialista em genética médica pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é especialista também pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Meu Deus, não sei nem falar o nome, doutor. Imagina a complexidade disso aqui. Imagina. Mestre em Tecnologias de Atenção em Saúde pela Unifesp, médico do Centro de Genética Médica da Unifesp e diretor do Centro Paulista de Genética e Genômica Clínica. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, agradeço o convite. Muito obrigada. Por que eu falei que são 2 especialistas, gente? Porque doutor Rodrigo, vocês já entenderam, né? É médico especialista aqui. E Camila também é uma especialista, porque ela é mãe de um dos bebês dela aqui, das crianças dela, do Arthur, que tem 8 anos e também tem um transtorno do espectro autista. Tem. Então, a gente tem 2 especialistas aqui hoje, concordam comigo, né? Concorda, doutor? Perfeito, sem dúvida. Vou aprender muito mais do que eu vou ensinar, eu acredito. Olha só. Teoria e prática. É verdade. Olha, casamento perfeito aqui hoje. Bom, gente, por onde que a gente começa esse mundo? Bom, aqui na Pode Ser Humano, a gente tenta sempre humanizar as relações, especificamente do trabalho. E é claro que humanizar é levar um pouco do que a gente vive na nossa vida real para dentro dos escritórios, dos locais de trabalho. E aqui, então, a gente vai falar sobre um tema que é talvez muito vivido pelos funcionários, pelas pessoas que estão nas empresas. Muitas vezes a gente não sabe, não conhece como funciona. Tem um colega de trabalho que passa por algumas situações que vocês vão contar para a gente, Camila vai contar como é que funciona. Então, por isso a gente achou importante trazer esse tema aqui.
Para começar, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre conceitos. Né? O que é o diagnóstico? Como é que faz o diagnóstico? Quando se faz o diagnóstico? Não sei se o doutor quiser começar a falar um pouquinho. É muito interessante quando a gente fala sobre autismo, né? E o termo mais correto, se a gente for considerar o que a gente usa hoje em literatura, é transtorno do espectro autista. Essa é a melhor forma de eu falar, então. É a melhor forma de falar. E muitas vezes a gente vai escutar simplesmente TEA. Né? Tá. TEA, que é a sigla. A sigla, tá? Mas não é errado a gente falar autismo. Tá. Né? E, na verdade, o mais certo seria a gente falar autismos, né? No plural. Olha. Exatamente por conta desse conceito do espectro. Né? Para a gente entender um pouquinho sobre o autismo, eu acho que vale a pena a gente entender que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, eu estou falando algo do desenvolvimento neuropsicomotor que desviou daquilo que a gente considera ser um padrão de normalidade, né? E que vai se caracterizar principalmente por alteração em 2 eixos. Um eixo que é o da comunicação. Tá. E um eixo que vai ser, vamos chamar de comportamento social. Tá? A comunicação, eu acho que é mais fácil da gente entender, né? Quando a gente pensa assim, olha, o que você, uma pessoa leiga, sabe sobre autismo? Geralmente vai falar, uma criança que não fala. E isso é meio verdade e meio mentira, né? Porque, de fato, uma criança que não fala, ela pode estar dentro do espectro. Tá bom. Mas não quer dizer que a ausência de... Primeiro, não quer dizer que a ausência de fala seja TEA. Existem outros diagnósticos diferenciais. Tá. E segundo, não quer dizer que toda criança que esteja dentro do espectro não fale. Exatamente. E um ponto importante aqui quando a gente fala de comunicação. Quando a gente pensa em comunicação, a gente está muito acostumado a pensar na comunicação verbal, né? Mas a comunicação não verbal, ela também é alterada num indivíduo que está dentro do espectro. Né? Então, coisas como, por exemplo, a compreensão, gestos, todo o nosso repertório de comunicação não verbal, né? Por exemplo, a gente está aqui conversando e gestuando. Né? Se você me perguntar, Rodrigo, como você está? E eu fizer um sinal, você sabe o que eu estou querendo dizer. Né? Isso também é afetado quando a gente pensa no eixo de comunicação do autismo. Né? Então, não é só a fala. Não é só a linguagem. O autista ele é literal em grande parte das suas compreensões. Eu acho que pode ser que O autista, em grande parte das suas compreensões, ele é literal. O autista ele tem uma grande dificuldade de entender metáforas, gírias, paráfrases e outros termos que não são exatamente como ele aprendeu que aquele assunto deve ser tratado. Tudo isso também é alteração de comunicação. Né? Então, por exemplo, se você falar para uma... Não é toda criança, é importante entender isso, existe o espectro. Tá. Então, vai ter crianças que vão entender essas gírias, ou, por exemplo, você fala, olha, está chovendo canivete. Vão ter crianças que vão sair, vão olhar e vão esperar ver o canivete caindo. Entendi. E vão ter crianças que vão entender o que talvez não numa compreensão total, mas vai entender, bom, ele está usando um termo, uma gíria, alguma coisa que então não é isso que ele está querendo dizer. Tá? E isso tudo faz parte da comunicação também. Então, é um déficit de comunicação. Tá? E seja esse déficit verbal, seja esse déficit em alguma outra instância do que a gente entende como a comunicação. Tá. Antes da gente continuar, eu falei que ia falar do QR Code, esqueci. A gente está aqui na tela. Eu esqueço, gente. Eu esqueço do QR Code, mas ele é importante. Por quê? Porque você vai poder ver mais sobre o doutor e sobre a Camila lá nesses QR Code. Vão ser 2, no caso? Um só que leva e lá vocês vão ver que tem um Linktree. Tem todas as informações. Tem todas as informações. Então, vai ter lá o currículo do doutor, sei lá, o LinkedIn, a sua página da sociedade aqui brasileira de genética. As suas informações também. Eu acho que eles vão... Vamos ver se eles colocam também o seu Instagram da sua empresa, né? Porque daí já faz o marketing. Agradecemos. Não é? Vai, né, pessoal? Por favor, vamos fazer isso aí, né? Ótimo. Bom, comunicação. O Arthur é verbal? O Arthur é não oralizado. Não oralizado. Isso.
O Arthur, ele não emite palavras, ele está aprendendo a emitir palavras. Mas isso não significa que ele não se comunique. Ah, então tá. Então, como que ele se comunica? Como é que é essa comunicação? Como é que você entende seu filho? O Arthur, até um pouco antes da pandemia, ele tinha muita dificuldade de realmente expor qualquer opinião, qualquer vontade, qualquer gosto. Ele ia até o que ele queria e apontava. Durante a pandemia, que ele perdeu muito contato social, o Arthur é uma criança que entrou na escola com 1 ano de idade, mesmo sendo uma criança com deficiência. O Arthur, como a gente conversou, ele não é uma criança que nasceu com os pais acreditando que era uma criança típica e, por volta dos seus 1 ano e meio, 2 anos, percebemos atrasos de desenvolvimento, que é o que comumente acontece em crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Então, até 1 ano e pouco... Não. Esse é o comum que você encontra nas crianças que são autistas, que estão no transtorno do espectro autista. O Arthur, ele é uma criança que tem uma síndrome de deleção cromossômica. Então, o Arthur, ele nasceu, foi direto para uma UTI neonatal e com 13 dias de vida nós tivemos o diagnóstico de que ele já era uma criança com deficiência. Tá. Nós conhecemos parte das deficiências do Arthur já recém-nascido. Então, com buscas de literatura, com convívio com outras famílias, nós já esperávamos alguns atrasos de desenvolvimento do Arthur. Então, nós já estávamos preparados para comprar algumas brigas. Então, durante a pandemia, com o isolamento, o Arthur entrou na escola com 1 ano de idade. Com o isolamento da pandemia, ele perdeu muita coisa. E foi quando a gente começou a perceber o Arthur dentro do espectro com mais intensidade. A gente começou a perceber algumas características do autismo ficando muito mais intensas nele, nessa fase onde ele perdeu o convívio social, perdeu o convívio de família, onde ele perdeu a sua rotina, onde ele perdeu as suas terapias e o que ele conhecia como vida. Tá. Você me disse que ele nasceu, então, com uma deficiência. Essa nasceu com essa síndrome aqui. Isso. Que é Cri-du-Chat. Isso mesmo. É uma doença rara. O Arthur tem uma síndrome rara, não é uma doença. Não chama doença. Não. Doenças são... O doutor pode até explicar doutor, a teoria então, melhor que do que eu. não tem A diferença nada entre melhor, doença né? e síndrome, ela é bastante clara. Para nós que estamos no meio. Para mim não. Quem tem síndromes não gosta de ser chamados de... Que as síndromes sejam chamadas de doenças e vice-versa. Tá. Mas eu acredito que o doutor consiga te dar um embasamento melhor para todo mundo Doutor, entender. por favor, sou muito ignorante, então. Porque a gente teve um podcast aqui de doenças raras. Então, por isso que eu sei que esse aqui é um percentual muito pequeno, falei doenças raras, mas já vi que falei errado. Nós fazemos parte dos grupos de doenças raras. Tá. Porque se a gente separar, se a gente segregar síndrome e doença... nós teremos menos visibilidade. Menos visibilidade, muito bem. Fazemos parte das mesmas ações, das mesmas comemorações, das mesmas batalhas. Tá. Mas eu acho interessante deixar clara a diferença ajuda, entre síndrome e doença. Existe uma questão assim, de um conceito quando a gente pensa em doença, Tá. né, que dá pano para discussão, tá? Isso sem dúvida, mas a gente classicamente aprende ou pensa em doença como algo que pode ser tratado e curado. Tá? Apesar de que existem muitas doenças genéticas que não vão ser tratadas e curadas, então esse termo ele começa a se confundir, a se mesclar. Sim, tá? É verdade. E até existem algumas questões históricas. Tá? Então, muitas vezes, quando uma síndrome ela foi descrita como uma síndrome, ela não vai mudar para uma descrição de uma doença. Da mesma forma como às vezes a gente vai usar a doença para algumas situações que a gente pode pensar que também talvez fosse uma síndrome, tá? Num termo assim, numa descrição mesmo. O que define uma síndrome? Síndrome é um conjunto de características clínicas que acontecem com uma determinada frequência e que vão ter uma causa em comum, tá? Essa causa ela pode ser conhecida ou não, tá? Nossa. Um exemplo, né? A gente está falando da questão do Cri-du-Chat, mas eu vou dar um outro exemplo que talvez para quem está escutando é um pouco mais fácil de identificar, síndrome de Down. Né? Você fala síndrome de Down, todo mundo consegue ter na cabeça a visão de uma criança, né? Que tem uma orelha de baixa implantação, uma fenda palpebral mais ascendente. Os fenótipos são muito claros. De forma que se você olhar para uma criança com síndrome de Down, né? Principalmente para quem é um pouco mais treinado, né? Claro, mas se olhar para uma criança com síndrome de Down, você vai identificar a síndrome.
né? Então, assim, quando a gente pensa em síndrome, eu estou falando de um conjunto de características que tem uma causa em comum. Essa causa, ela pode ser conhecida ou não, mas isso que seria a definição de síndrome. Tá, entendi. Quando você teve o Arthur, como é que foi o processo da notícia, já que ele já nasceu, né, com a síndrome, é isso? Já identificou, assim que teve o bebê, que ele foi para UTI, 12 dias depois você ficou sabendo? Eu digo que a gente tem muita sorte, eu tenho muita sorte. O Arthur encontrou as melhores pessoas do universo no caminho dele. Que bom. Se você imaginar uma pessoa maravilhosa no universo, ela vai passar pelo caminho do Arthur. Ele atrai as melhores pessoas. Então, o Arthur, ele nasceu, parto normal, gravidez até 38 semanas e 5 dias. Tudo como manda o figurino. Só identificou depois do nascimento? Depois do nascimento, o Arthur foi pro berçário, tomar aquele banho show, espetáculo, que todo mundo tira foto. Aquela coisa de clássica que todas as mães esperam na gravidez inteira, né? A bocó da mãe lá no quarto se recuperando do parto, todo mundo tirando foto da criança. Durante essa espera do banho, o Arthur teve a primeira cianose. O Arthur O que é uma cianose? Existem várias causas para a cianose. Cianose é quando a criança tem uma redução de oxigenação e ela apresenta aquele lábiozinho roxinho, que ela começa a ficar azuladinha. Existem várias causas. No caso do Arthur, a gente sabe que foi porque ele teve uma queda de laringe, ele tem laringotraqueomalácia, que é uma malformação de laringe. Tá. Então, ele teve um fechamento de laringe por conta do choro e o ar não passava, ele teve quebra de oxigenação e ele começou a ficar azuladinho. Como procedimento do hospital, eles levam a criança para a UTI neonatal, colocam oxigênio na incubadora, que a gente sabe que não ajudou em nada, mas é o procedimento do hospital. Colocaram na incubadora e ele ficaria 48 horas na incubadora. Nesse momento começa a investigação. Nós demos a sorte, como eu disse, de encontrar no dia seguinte de manhã uma técnica de enfermagem que olhou, reconheceu os fenótipos. A principal característica da síndrome de cri du chat significa choro do gato em francês. A principal característica da síndrome de cri du chat é que o choro do recém-nascido ele é idêntico ao miado de um gato. Nossa. Idêntico. Você não consegue dizer, nossa, parece um pouquinho. Não, é idêntico. É um choro de um gatinho mesmo. A síndrome foi nomeada porque essa foi a primeira característica que a pessoa que descobriu a síndrome encontrou em comum entre as pessoas diagnosticadas. Então, ela reconheceu o chorinho, reconheceu alguns outros fenótipos, como a prega picântica, o olhinho caído, a orelha de baixa implantação, a micrognatia, características que, para mim, acredito que para o doutor, são muito claras. Tá vendo que eu falei que eram 2 especialistas, doutor? Ela sabe sabe tudo. Esse assunto é o... E ela reconheceu esses fenótipos e o chorinho, levantou a bandeira para a pediatra responsável pela UTI e pediu o cariótipo antes mesmo de eu ver o Arthur. Então, esse cariótipo foi coletado muito cedo. Por estar dentro de uma UTI neonatal... Cariótipo é um exame, é o exame do pezinho, não? O cariótipo não. O cariótipo é um exame feito por coleta de sangue, que faz uma varredura e uma análise de uma quantidade de cromossomos. Tá. Ele vai fazer uma leitura de falhas cromossômicas, trissomias, deleções, quebras. Ele tira uma foto de cromossomos. Ele vai coletar uma quantidade de sangue. Normalmente, eles fazem de 10 fases. Eles analisam 10 cromossomos para ver se eles têm o mesmo resultado. O geneticista está concordando. Quer dizer que eu não estou falando o geneticista está concordando com a... Não, eu vou falar uma coisa. A mãe dos raros, né, se especializam de uma forma de que você pega um profissional da saúde, um médico que não conhece sobre genética, que não conhece sobre doenças raras, e eles sabem muito mais. Tá? Eu acredito. Eu não tenho dúvida disso, né? É verdade. De fato, é porque é o que você falou, tem que aprender, né? Tem que se aprofundar, porque senão às vezes não vai conseguir ter uma assistência quando precisar, porque o profissional que vai estar no pronto-socorro, o profissional que vai estar não lidar com aquilo todo dia. Não lidar com aquilo todo dia. A gente recebe muito tratamento incorreto em hospitais, justamente porque as pessoas olham somente para o diagnóstico que elas não conhecem, ou por medo. É uma criança que tem uma síndrome que eu não conheço, interna. Nós não levamos o Arthur em pronto-socorro, ou levamos somente no mesmo pronto-socorro.
Entendi. Mas eu queria entender como é que foi, como você recebeu, como a notícia foi dada e como você recebeu a notícia. Quando nós recebemos o diagnóstico do Arthur, foi coletado esse cariótipo. Quando ele tinha 4 dias de vida, a gente fez a primeira ressonância magnética, descobrimos que o Arthur tem 4 malformações no cérebro. O Arthur tem malformação de cerebelo, tronco encefálico, corpo caloso e nervo óptico. A neuropediatra que olhou o Arthur, ela foi até lá, olhou o exame, olhou o Arthur e falou, acredito que seja cri do chá, mas é melhor esperar o cariótipo. Eu falei, doutora, acredito o quê? Não vou falar com você sobre isso agora. Quando sair o resultado, a gente fala. Nunca mais eu a vi, tá? Nunca mais ela voltou. Acho que ela foi demitida. Não sei, mas nunca mais eu a vi. Não, doutor, pra falar ela assim, eu acho que ela não, foi. Nunca mais eu a vi. Infelizmente. Aí fica a memória da mãe. Ela falou, cri o quê pra eu procurar no Google? Pior coisa que eu fiz na vida, procurar no Google. Nossa. Enfim, quando chegou o resultado do exame, a médica nos chamou, falou, olha, realmente saiu, o Arthur tem uma síndrome, eu não tenho bagagem para falar com você sobre essa síndrome, apesar de já ter diagnosticado outras crianças, nós recomendamos que vocês passem com um geneticista. Tá. Nós fomos direcionados para um geneticista indicado pelo hospital. O geneticista, em conversa comigo e com meu marido, falou que... Desculpa não estar tirando nos olhos aqui esse assunto. Essa consulta com o geneticista foi complexa. O geneticista falou pra gente que nós não tínhamos que ter esperanças, era uma síndrome rara, mas que ele não sobreviveria, ele não passaria de 1 ano de vida, não existiam outras crianças com essa síndrome vivas no Brasil. A expectativa de vida para meninas era de 14 anos no máximo, para meninos no máximo 16, mas que não chegaria nisso. E que se por um milagre ele passasse de 1 ano de vida, ele seria uma planta e eu poderia colocá-lo no canto da minha casa e regar de vez em quando. Não se preocupe, ele não é mais seu colega de trabalho, ele já está aposentado, longe do mercado, sem falar mais esse tipo de coisa para qualquer outra família. Falou que nós não deveríamos ter esperança e não deveríamos nos apegar, porque nós certamente perderíamos o Arthur muito em breve. Foi bem tranquilo lidar com o diagnóstico depois disso. Existe uma sensibilidade, eu acho que precisa ter nesse momento da notícia, né? Quando a gente pensa, a gente está até fugindo um pouquinho do autismo, mas eu acho que isso é importante, né? E acaba pensando também um pouco em relação ao autismo. Quando a gente vai dar um diagnóstico, né? Você imagina... Uma das coisas mais difíceis, eu acho, como médico geneticista, como profissional da saúde, especificamente geneticista, é dar um diagnóstico num berçário. Porque se espera que no berçário seja um momento de muita alegria, né? E, é claro, existem aqueles casos, né, aquelas histórias de que a família, durante um ultrassom obstétrico, já identificou que existia uma malformação, então já existe ali uma expectativa diferente de quando uma gestação ela caminha completamente, né, normal. E eu vejo que às vezes existe uma dificuldade dos colegas eles conseguirem lidar com as más notícias, até porque talvez não esperem que tenham que dar uma má notícia nesse momento, né? É muito diferente de quando, por exemplo, uma família vem me procurar no consultório já com uma criança que já está com um atraso, que já está mostrando algumas dificuldades, que já fez alguma investigação. Porque ela quer essa resposta. Ela quer essa resposta, ela já tem a expectativa, ela já entende que Mas lá na maternidade ela nem tinha perguntado, né? Na maternidade ela nem não pensa nisso. Ela nem pensa nisso. Faz muito sentido. Então tem que ter, de fato, uma sensibilidade na conversa que às vezes é muito difícil, né? E é impossível a gente falar sobre expectativas, né? Tanto expectativa de vida, eu acho assim, eu nunca falo, mesmo quando me perguntam, porque assim, eu sempre deixo claro, não tem como a gente saber. Tão diferente um do outro, tão né? diferente um do outro. A gente pode ter informação de literatura que às vezes fala, olha, tem algumas síndromes que elas são letais no período neonatal. E claro que eu acho que assim, é importante para a família entender a gravidade, os riscos. Mas nunca tirar a esperança, nunca tirar a possibilidade de entender que, né, a vida acontece. Talvez não daquela forma como se desejou, se pensou, né, durante a gestação e tudo mais, mas a vida não deixa de acontecer, né? Com as suas dificuldades, mas com as suas alegrias também.
né? Com as suas alegrias. Como eu sei disso. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante. E a gente está falando da questão, né, desse período, de dar notícias difíceis nesse período, mas traçando um paralelo, quando a gente vai dar um diagnóstico, por exemplo, de TEA, isso também acontece. Né? Olhando pelo meu lado da mãe, o problema é que quando você recebe o diagnóstico, você só consegue ver as coisas negativas. Muito bom. E eu vejo muito isso. Eu criei o Instagram do Arthur focado em falar sobre a síndrome de cri do chá. Mas, durante a pandemia, quando o autismo começou a ficar mais evidente no Arthur, e não é nem lutar contra, é brigar com o autismo, brigar junto com o autismo pelo bem do Arthur, não é brigar contra o autismo. Brigar com o autismo virou a minha maior bandeira, porque a minha maior dificuldade com o Arthur hoje é o autismo, não mais a síndrome. Olha, que curioso. A síndrome está lá, vai estar lá, não vai mudar. Eu não consigo tratar a síndrome do Arthur. Eu não tenho medicamentos para tratar a síndrome do Arthur hoje. Eu tenho medicamentos, tratamentos e alternativas para melhorar a qualidade de vida dele no espectro. Eu consigo... Hoje o Arthur é considerado autista grau 3, porque ele é não oralizado e fraudado. E ele exige muito suporte para as atividades de vida diária. Eu acredito que o doutor vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas eu consigo que o Arthur diminua no futuro para um autismo grau 2, se ele se tornar mais autônomo. Eu não consigo diminuir a quantidade de cromossomo que ele perdeu. Ele não vai ser mais ou menos cri do chá. Então, quando eu comecei a falar mais sobre autismo, que foi quando eu comecei a aprender sobre autismo, eu comecei a receber muitas mães de crianças autistas que estavam pegando o diagnóstico naquela época, me perguntando como eu conseguia falar. Porque eu tenho muito orgulho do Arthur, muito orgulho. Eu não tenho vergonha nenhuma dele ser uma criança com deficiência, dele não falar, dele usar fralda. Eu tenho orgulho dele estar vivo, e muito. E assim, está sendo gravado, vocês podem ver no meu olho que não é teatro. Eu tenho muito orgulho de qualquer coisa que ele faz. Se ele come, eu estou orgulhosa. Se ele respira, eu estou orgulhosa porque ele está respirando. Eu realmente vejo dessa forma o Arthur. E elas me perguntam, como você consegue ver com tanto otimismo? Porque quando a gente pega o diagnóstico, a gente só consegue ver o que a gente perdeu. E isso eu digo tanto de uma criança com síndrome com múltiplas deficiências, quanto de uma criança com autismo, porque eu tive os dois diagnósticos. Então, você consegue, você cria... Eu tenho um texto, inclusive, muito legal, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem, que eu escrevi num dia que eu acho que eu estava desinspirada naquele dia. E eu falo sobre isso. A gente não consegue pensar, a gente pega aquela criança idealizada, que você criou na sua cabeça na gestação, a minha criança vai fazer balé, vai jogar futebol, vai ser amiguinha do João, sério. Uma gestante consegue imaginar qual vai ser o nome do melhor amigo do filho. E sobrenome, porque a gente, quando eles são pequenos, a gente tem o João da Silva, o Rafael Oliveira. E quando aquela criança nasce, o meu texto se chama A Quebra do Cromossomo ou do Sonho? Porque o que dói mais? Você pegar e descobrir no exame que quebrou o cromossomo, ou você pensar em todo aquele sonho que você carregou durante aqueles 9 meses e ver ele sendo picado na sua frente? Nossa, Camila. É um processo de luto. É um processo de luto. Eu sempre falo isso. Você tem que aceitar a morte do filho idealizado. E é morte mesmo. Você tem que matar aquela criança que você criou na sua cabeça na gestação, porque ela não existe. Você tem que aceitar aquela criança que veio, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Então, eu vejo essa parte do diagnóstico, que era o que você queria. Sim. Na hora que eu recebi, e eu acho que é a dor que a maioria das mães autistas recebem, é que a primeira coisa, quando você pega o diagnóstico, é falar, perdi. Sim. Meu filho é autista, eu perdi muitas coisas. A gente tem que começar a ver o que a gente ganhou, o que a gente consegue tirar de bom e dar de bom para essa criança. Porque a experiência de viver com as deficiências e com o autismo, ela não é totalmente negativa. Tem muita coisa boa que você consegue tirar, que você consegue aprender. Eu não estaria aqui se não fosse o Arthur. É verdade. A gente vai falar sobre os ganhos. Eu quero falar especificamente sobre os ganhos daqui a pouco. Camila, olha, a empresa aqui, vamos segurar. Não, a gente vai falando todos os assuntos de uma vez, mas olha só. Cri do chá, a gente conversou aqui um pouquinho antes. E aí eu já me inverteu a cabeça toda, porque
o doutor aqui e a Camila me explicaram que, na verdade, o autismo ele vem em decorrência do cri do chá. Então, isso é um ponto importante da gente entender, tá? Na verdade, assim, explica. quando a gente pensa no total de indivíduos que estão dentro do espectro, tá? A gente consegue, do ponto de vista clínico, diferenciar 2 grandes grupos. Um grupo, a gente tradicionou de chamar de autismo essencial, tá? Que é aquela criança que ela tem o quadro comportamental e de linguagem, né? A gente falou um pouquinho da questão da comunicação, mas também toda a alteração do comportamento e que geralmente são crianças que não vão ter tanta comorbidade, né? Não vão ter tantas outras complicações, não vão ter outros transtornos associados, ou a chance de ter outros transtornos associados é mais baixo. É aquela criança que é o que lá atrás o Léo Kanner, que foi quem descreveu a criança com autismo, né? Seria o autismo mais clássico. Vamos pensar Qual que é o mais clássico, então, doutor? O mais clássico, essa é uma pergunta difícil, capciosa, né? na verdade. Porque é um espectro, né? Aquele gráfico da dispersão que a gente falou antes. Gráfico da dispersão, isso eu acho que é uma coisa importante a gente entender. Quando o autismo foi descrito, a gente precisa entender que ele foi descrito, tá? Lá na década de 40, né? Num grupo de meninos que todos tinham a mesma característica. Eles não se comunicavam, eles tinham estereotipias, então eles ficavam se movimentando com o corpo, com as mãos, e não eram, eu vou usar a palavra funcional na falta talvez de uma palavra melhor, tá? Mas assim, eles não conseguiam realizar atividades de vida diária, eles não tinham independência, tá? Eles tinham autonomia. Eles tinham os 2 pilares da alteração, a alteração de comunicação e a alteração comportamental. Tá? Na época, quando o Léo Kanner descreveu, era esse o grupo de pacientes. Um ano depois, foi descrito, o Léo Kanner descreveu nos Estados Unidos, um ano depois, o Hans Asperger descreveu pacientes muito semelhantes em relação a algumas características, mas os pacientes do Hans, eles tinham uma outra característica que, assim, eles não eram tão afetados, eles não eram tão graves, tá? E o Hans Asperger, ele era um médico austríaco, e a gente está falando de uma época que, Segunda Guerra Mundial, aí entra já um período um pouco conturbado, então não existiu um entendimento de que as crianças que o Asperger estava descrevendo naquela época e que o Kanner estava descrevendo faziam parte do mesmo grupo, né? E aí isso acabou, tanto que os trabalhos do Hans Asperger foram só revisitados muito tempo depois, na década de 90, quando a gente pensa nas releituras dos trabalhos dele, né? Mas o que a gente pode perceber daqui? Que a gente já tinha crianças que tinham características semelhantes, mas também tinham características muito diferentes. Quando a gente pensa o que é um autista clássico, se a gente for pensar em história, eu iria falar essas crianças que o Léo Kanner descreveu, que são crianças que não se comunicam, que não olham nos olhos, que não beijam, que não abraçam, que balançam o corpo, que têm a dificuldade da independência da vida diária, né? E esse que seria, talvez, do ponto de vista histórico, um autista clássico. Só que, com o tempo, a gente foi entendendo que existe um grau de dificuldade para cada uma dessas coisas que a gente pode pontuar que estão alteradas no TEA. Tá? E aí a gente vai falar de TEA, a gente vai falar de espectro. A gente para de falar de autismo e a gente começa a falar do espectro autista, né? A ideia do espectro é exatamente essa variabilidade que pode acontecer, mas não uma variabilidade no autismo. Eu não estou falando de um autismo mais grave ou um autismo mais leve. Eu estou falando da variabilidade dentro das características clínicas de cada coisa que o indivíduo com autismo pode ter. Então, por exemplo, eu posso ter uma criança com autismo que ela vai ser verbal e eu posso ter uma que ela vai ser averbal, não verbal, né? Eu posso ter esses 2 extremos, eu posso ter alguma coisa no meio do caminho. A criança fala, mas ela tem uma dificuldade de repertório, ela tem uma dificuldade de algumas coisas no meio da linguagem. Eu posso ter uma criança que, por exemplo, tem um interesse restrito,
interesse muito específico em algo que ela gosta demais e ela não consegue se desvencilhar daquele interesse. Ela precisa estar o tempo todo com alguma coisa com aquele interesse ali. Ou eu posso ter uma criança que tem um interesse restrito, mas que consegue, num convívio social, migrar daquele interesse para outras coisas. Ela vai ter uma tendência a voltar naquele interesse, ela vai ter uma tendência, quando aquele interesse que está sendo abordado ser uma coisa mais aconchegante para ela, e que ela vai querer conversar mais sobre aquilo, mas ela migra dentro do interesse. Então, eu acho que em vez de a gente pensar, né, numa reta, eu estou falando mais afetado ou menos afetado, a melhor forma talvez a gente fosse pensar num gráfico de dispersão. Em cada bolinha vai ser um item diferente. Entendi. Então, eu posso ter o item de comunicação verbal mais perto do eixo ou mais longe do eixo. E aí eu tenho um outro item que é o item de comunicação não verbal, mais perto do eixo, mais longe do eixo. Interesse restrito, mais perto, mais longe. Entendi. Estereotipia, mais perto ou mais longe. E para todas as características que a gente vai identificar. Por isso que a gente fala assim, né? E tem uma frase que eu gosto muito dessa frase quando a gente pensa no autismo, que é assim: se você viu uma criança com autismo, você só viu uma criança com autismo. Porque existe uma variabilidade tão grande, né, que você identifica o cerne, né? Você identifica o denominador comum, vamos pensar assim. Mas existe essa variabilidade clínica importante. Mesmo em irmãos, às vezes você pega irmãos gêmeos, e eles vão ter uma diferença entre um comprometimento maior ou menor em determinadas características. Posso complementar esse ponto com a visão leiga? Por favor. Acontece que as pessoas se acostumaram a ver o autista grave, o autista moderado e o autista leve. E as pessoas acabaram colocando... Isso existe, essas caixinhas? Não dessa forma mais. Tá. Foi usado por um tempo e considerava-se o autista grave uma característica que você olhava e falava, aquela criança é autista grave. Normalmente usava-se uma criança em crise. Se você encontrava uma criança em crise, esse é autista grave. Não necessariamente. Naquele momento, ele estava em crise, né? Essa criança não fala, então ele é autista grave. Essa criança... ele está conversando super bem, então ele é leve, com certeza. Nós, as pessoas que não são da área da medicina, a gente tem a tendência a colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Então, hoje, usa-se grau de suporte. E você consegue pegar crianças dentro do transtorno que estão no mesmo grau de suporte que seriam, por exemplo, as antigas crianças autistas graves. Chamava-se de autista severo, Hoje né? você falou que o Arthur é grau 3. O Arthur é considerado autista grau Qual que é 3. a escala? De 1 a? 1 a 3. 1 a 3. Isso. Tá. Que era o antigo leve, moderado e severo. Ah, tá. Então, o Arthur é o que se chamaria antigamente de autista severo. Tá. Só que você pensa... Imediatamente, quando você pensa em autista severo, você pensa em agressividade. E o Arthur é um ursinho de pelúcia. Dá pra ver no Instagram dela, gente. Depois vocês vão ver. Pelúcia. Gente, ele apanha da minha filha de 2 anos. E ela é um ursinho... Não, ela é o Chuck. É um leãozinho. Ela tá mais pra um bonequinho. É um ursinho polar nervoso, ela. Ela dá choque, né? Mas, assim, você consegue pegar crianças no mesmo grau. O grau, ele é definido como grau de suporte, não grau de gravidade. Qual grau de suporte aquela pessoa precisa para ter ótimo. uma vida Boa. plena, para ter uma vida autônoma. O Arthur é uma criança autista grau 3, porque ele tem uma necessidade de grau de suporte muito alta. O Arthur precisa de suporte para comer, o Arthur precisa de suporte para fazer as necessidades fisiológicas, ele é fraldado. O Arthur precisa de suporte para comunicação. O Arthur precisa de suporte para subir ou descer uma escada de vez em quando. Não tem nada a ver com o que ele gosta, o que ele desgosta, ou como ele se comporta em público, quantos amigos ele tem ou se ele bate ou não bate. Nós temos autistas grau 3 que falam. Nós podemos encontrar autistas grau 3 que conseguem se comunicar oralmente, verbalmente melhor, mas que precisam de suporte, por exemplo, para estar num lugar público.
Entendi. Nós temos autistas grau 2, eu acredito que o autismo grau 2 deve ser o que mais causa confusão em quem está fora do mundo do autismo, né? Porque o autista grau 2, ele está no meio, ele tem muitas... ele tem muita autonomia em algumas características e muita dificuldade em outras. Então, ele fica no meio. E é importante entender que, assim, né? Quando a gente classifica alguma coisa, foi algo que a gente criou a classificação para tentar fazer uma identificação entre um grupo de pessoas, né? Mas, na verdade, exata, né? Não vai ser exata. E a gente percebe que essas classificações elas vão evoluir com o tempo, elas vão mudar com o tempo, como elas já mudaram, né? Então, cada vez mais isso vai acontecer. Da mesma forma como a gente tem algumas ferramentas de suporte para ajudar a identificar onde que melhor se enquadraria essa criança, né? Existem avaliações neuropsicológicas, uma série de testes que são extremamente interessantes e importantes para ajudar a entender tudo isso, para aí a gente poder falar, né? Olha, onde essa criança está e para onde ela vai com a questão das terapias e tudo mais. O que a gente faz para levá-la para lá, exatamente, né? Então, assim, sem dúvida as coisas vão mudar. Quando a gente pensa nas próprias características diagnósticas do autismo, hoje a gente não olha para o diagnóstico como a gente olhava nos anos 40. Ainda bem. A gente não olha mais para o diagnóstico como a gente olhava há 10 anos atrás, né? A gente já tem uma nova forma, uma nova visão, um novo olhar, né? E é isso que possibilitou a gente entender por que hoje em dia as pessoas falam assim, nossa, parece que teve um boom de diagnóstico de autismo. Nossa, eu ia perguntar isso, doutor. Que bom, a gente nem combinou e é isso mesmo. Está aumentando mesmo? Ou os doutores aprenderam a diagnosticar mais? Como é que é isso? Olhando para as pessoas. O que acontece? Os critérios mudaram, a gente fala mais, né? E existe uma máxima quando a gente pensa em diagnóstico, que é assim, a gente só faz diagnóstico se a gente pensa no diagnóstico, se a gente conhece o diagnóstico. Senão a gente não vai fazer o diagnóstico, né? E é importante entender que autismo, né, transtorno espectro autista, ele não tem um marcador biológico. Não tem uma causa, doutor? Não, a gente vai voltar na causa para depois voltar para falar do período... Vai para cima, vai para baixo. Tudo. Tá bom. Mas assim, é importante entender, não existe um marcador biológico, ou seja, não existe uma alteração, um exame que eu vá fazer... Não existe um exame de sangue, um exame qualquer. Não existe isso. Não existe que vai identificar o autismo. São esses testes neuropsicológicos que identificam. Diagnóstico clínico. Clínico-comportamental, exatamente. Vai ser baseado nas características clínicas, no comportamento da criança. Os testes neuropsicológicos, eles ajudam a gente a identificar algumas questões para a gente poder fechar o diagnóstico. Falhas e potencialidades. Você vai conseguir descobrir para onde essa criança pode ir. Exato. E como ajudar ela a chegar lá. Exato. Então, se eu fizer o exame de sangue, não me diz nada. Não vai dizer. Olha, curioso. Tá? Respondendo a pergunta, né? Aumentou o diagnóstico, a gente está sabendo olhar mais, a gente está sabendo olhar melhor. Tá. Então, a gente está conseguindo fazer o diagnóstico melhor de casos mais leves, principalmente. Ok. Tá? As pessoas perderam o medo de se auto-intitular autistas. As pessoas hoje não têm mais. O meu filho parece ser diferente, eu vou esconder ele aqui até passar, para que ele não seja rotulado no futuro. Que era um comportamento muito comum da família, né? Se a gente olhar, a gente vai ter, né, pensando numa série histórica, tá? Lá na década de 70, 80, a gente vai ter muita criança que foi diagnosticada como deficiente intelectual e que seria autista. Autista hoje. Né? E hoje a gente faria um diagnóstico de autismo. Naquela época se intitulava retardo mental. É verdade. Leve, severo ou moderado. É verdade. Então, assim, a gente está fazendo o diagnóstico com mais precisão, de uma forma melhor, tá? E a gente começou a entender algumas coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que autismo é muito mais comum em meninos do que em meninas, quando a gente pensa no autismo como um todo. Tá? E isso tem algumas questões genéticas por trás e tudo mais, mas assim... a incidência clássica que a gente fala é de 4 para 1. 4 meninos para uma menina com autismo. Tá. Só que já existe autor que está falando de 3 para 1. 3 meninos para uma menina. Por quê? Porque a gente começou a diagnosticar melhor as meninas. Tá. Porque as meninas, elas vão ter características mais leves do que os meninos. As meninas, elas vão ter estratégias sociais, porque é comum mesmo, né?
ponto de vista evolutivo falando, né, elas vão ter estratégias sociais de conseguir mimetizar comportamento de normalidade que os meninos não conseguem. As meninas já são mais sociais, né, doutor? As meninas são mais sociais. Então, assim, é mais difícil. As meninas aprendem desde muito pequena a disfarçar muita coisa para fazer parte. Você, às vezes, hoje, você vê mulheres que vão fechar o diagnóstico só na vida adulta. Doutor, vezes... eu descobri ontem que uma amiga minha de infância, e aí quem me contou, né, falou, ela tem Asperger. Aí o senhor falou que já nem usa mais. Não usa mais, é. Então, provavelmente é um autismo leve. É isso? Grau 1, né, que você falou? Grau 1. Muito provavelmente. O Asperger, eu acho que a forma como a gente classificaria ele hoje, né, seria um autista leve com um alto rendimento, talvez. Né? Então, que tem com altas habilidades, né? Que não necessariamente quer dizer ilhas de altas habilidades, né? Quer dizer, por exemplo, aquelas coisas que a gente vê até em filme. A pessoa... Altas habilidades é o antigo superdotado. Tá? Só para você... Sim, imaginei, escrevi aqui até. Não quer dizer que todo indivíduo TEA leve tenha altas habilidades. Tá, mas isso é comum, então? Isso pode acontecer, não é comum. Não é comum, não pode é comum. acontecer. O mais comum, imagina, é como uma dispersão normal da população. Ok. Essa dispersão normal também vai acontecer nos indivíduos com autismo. Vai ter aqueles que têm altas habilidades na população geral e vai ter aqueles que têm altas habilidades no grupo. A probabilidade é a mesma, é isso? Basicamente é a mesma. Eu vi aquele filme, aquela série, não sei se vocês viram, Uma Advogada Extraordinária. Sim. Da Netflix. Uhum. Eu não cheguei a ver porque a comunidade autista falou muito sobre ela e na verdade eu não consegui ver porque eu só vejo desenho, mas enfim. Essa é a grande verdade, né, Camila? Vamos ser bem honestos, né? Mas a comunidade autista eu sigo muitos perfis de autistas adultos para tentar entender o que o Arthur não consegue me falar. Boa. Eu preciso ouvir a voz dele de algum lugar. Então eu ouço outras pessoas autistas falando e procuro reconhecer alguns comportamentos, algumas dores nele para ajudá-lo. Isso me ajudou muito, 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 muito. E essas pessoas realmente não gostaram muito da série. Não gostaram? Bom. Então eu fiquei de ver em outro momento. Aproveita uma série que eu acho que é interessante, é Atypical. Eu já assisti. Atypical, eu acho que ela é uma série... Tudo bem que ela representa, né, um menino que está no espectro, uma ponta mais leve do espectro. Tem uma caricatura leve, mas ela é muito interessante. E eu acho muito legal o vínculo em relação à família, todo o núcleo... Do amigo. O suporte que ele tem com o amigo é incrível. A literalidade. Eu acho que é muito legal isso. Eu acho uma série bacana para usar como referência. Né? O que, assim, eu me emocionei muito quando eu vi... Eu vi só alguns episódios da Advogada Extraordinária, mas eu acho assim, de alguma forma eles estão mostrando, pode ser um pouco mais caricato, televisivo, né? Só cinematográfico e tal. Exatamente. E ela tem uma cena que ela fala assim, ela tá no tribunal e ela fala assim, olha, eu tenho autismo, mas eu amo a lei mais que tudo. Ela é verbal, né? Ela fala. Eu amo a lei mais que tudo e por isso eu tô aqui. Ela, no caso, também é superdotada, mas vocês falaram outra palavra para superdotado. Altas habilidades. E ela também tem altas habilidades e ela falou assim, mas eu amo a lei mais que tudo. Então, mostra o quanto é importante a inclusão dessas pessoas que têm. E, é claro, eu queria perguntar para vocês o quanto é possível a sociabilização, ou seja, ir para um mercado de trabalho, doutor? Não, sem dúvida nenhuma é possível. Totalmente possível. Desde que o mercado esteja pronto para receber. Exista a adaptação, exatamente. Né? O mercado precisa estar preparado, às vezes precisa entender que vão existir necessidades, que são necessidades individuais, mas é a mesma, eu acho que assim, é numa escala muito semelhante a gente falar o quanto que a escola está preparada para receber. Né? Sim. Não, assim, claro, a gente tem dificuldades maiores e tem alguns lugares que a gente vai ter um pouco mais de acesso, um pouco mais de facilidade. Então, isso é possível. Principalmente quando a gente pensa nos casos mais leves. O que existe hoje de adulto sendo diagnosticado porque os filhos estão sendo diagnosticados, está sendo muito comum. Está sendo muito comum. Por isso que a gente fala dessa questão também do aumento da incidência. A gente está fazendo diagnóstico de adulto hoje. Quando você se aprofunda no autismo, você começa a falar, peraí que eu tenho aquele negócio ali. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena, né, pontuar. Apesar da gente entender que existe essa mudança da forma como a gente olha, não dá para a gente descartar
a possibilidade de algo, de algum fator de aumento. Que seja. Que é o gatilho. Nenhum estudo comprova e nenhum refuta essa possibilidade. O que a gente sabe? Se a gente olhar para dados, tá? Em 2000, dados do CDC que eu tenho mais ou menos de cabeça, se eu não me engano era 6 entre 6 e 7 a cada 1.000 crianças com autismo. Tá. 2000. 2010, o CDC ele falava de 14 a cada dobrou. 1.000. 2018, que eu acho que são os últimos dados do CDC, que é o que foi... 23 para 1. 23 para 1.000. É 1 a cada 44, 49. É 1 a cada 49, se eu não me engano. 1 a cada 49 crianças. Crianças, que eu acho que é 23... Eu guardei esse número. 23 para 1.000 que são diagnosticadas dentro do espectro. Né? Então, assim, claro, da forma como a gente olhava em 2000 para como a gente olhava em 2018, a coisa mudou. E é isso importante a gente entender. Isso não quer dizer que é uma epidemia, como as pessoas, às vezes, elas colocam. Não é. O autismo de telas. Não. Mas saiu, Camila, saiu uma pesquisa, doutor, na Crescer, inclusive. Assim, o que eu li, né, que entendi, é que está ligado... Não se sabe se a criança já busca a tela porque ela já tem o autismo ou se o autismo aparece mais porque ela usou a tela. Então, tem essa pesquisa, que é inclusive uma pesquisa que foram 84.000 crianças na Universidade de Yamanashi, no Japão, entre 2011 e 2014. Então, não tem assim a relação, não é que a tela, mas pode ser que potencialize ou mostre, ou não sei, ainda não tem uma... Não. O que acontece? Tem, né, doutor? A tela, tá? Existem várias questões em relação à tela, né? Tanto que se a gente olha o que é recomendado, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é 0 de tela... Até os 2 anos. Né? E assim, se a gente conversar com os amigos que têm filhos nessa idade, eu acho que eu conheço uma que conseguiu fazer isso. Né? É difícil. Eu não consegui. Difícil. Eu tenho o Arthur que assiste telas e telas ajudam o Arthur, inclusive, a se comunicar. Sim. E eu ia fazer o quê? Colocar a Melissa trancada no quarto de castigo quando ela nasceu para ela não ver tela? Não tem o que fazer. A nossa vida realidade real, é a vida real, diferente. Camila. Então, assim, claro, né? Exatamente isso. O mundo real a gente precisa entender, Sim. né? Agora, o que acontece? O que eu entendo que a tela, de fato, ela diminui, às vezes, a necessidade, a interação, né? Mesmo, às vezes, pra gente. Sem dúvida. Né? A gente estava falando isso na hora do almoço, que às vezes a gente está aqui, ó, e a gente esquece de conversar com os outros, porque olhar no olho. Existe uma vida toda acontecendo dentro do nosso celular que às vezes a gente precisa, e eu acho que a palavra é necessidade, mas a gente precisa dar atenção para aquela vida e a gente acaba ignorando uma outra vida que a gente precisa dar atenção. Porque ela me dá mais dopamina do que às vezes o meu colega do lado, né, doutor? É verdade, exatamente. Então eu quero, nossa, isso aqui me deixa louca, quanta promoção, quanta vida dos outros. Né? Só que nós na vida adulta, nós vamos ter ferramentas para entender que, eu preciso largar o meu celular para poder dar atenção ao que está acontecendo aqui. Eu preciso largar meu celular para trabalhar. Eu preciso largar meu celular para fazer uma outra coisa que eu sei que também vai me dar prazer. Ler um livro, fazer uma atividade física. Sim. Agora, uma criança, ela não tem essa ferramenta. Né? Ela não tem essa ferramenta. Um adolescente, às vezes, não vai ter essa ferramenta. A gente tem que ser o modulador. É verdade. Então, a gente vê, às vezes, uma questão de um atraso de linguagem ou de uma dificuldade de sociabilização associado ao uso de tela, tá? Que não necessariamente é autismo. Que não necessariamente é autismo. Se você colocar uma criança... O Arthur, ele gosta muito de desenhos mudos. Eu acredito que porque ele se reconhece e ali ele percebe formas de comunicar sem falar. Se você coloca uma criança de 1 ano de idade para assistir somente desenhos mudos, como é que ela vai aprender a se comunicar? Sem falar. Sem falar. E é interessante mesmo isso, né? Porque a gente precisa dar o estímulo, mas entender também qual que é o estímulo mais adequado. Claro que algum estímulo é melhor do que nenhum, mas existe também qual que é o estímulo mais adequado ali, né? Por exemplo, quando a gente pensa na questão da oralidade, a gente aprende a falar porque a gente escuta, mas também porque a gente vê a articulação.
a gente vê a outra pessoa fazendo, né? Quando a gente pega um bebê que começa aquela fase de imitação, né? Qual que é uma das coisas que às vezes a gente faz com eles? Né? Faz biquinho, faz alguma coisa e começa e vai. E isso ensina para a criança, né? Então, um estímulo que às vezes não vai ter essa parte, quer dizer, não deixa de ser um estímulo, mas não é um estímulo tão rico. Exatamente. Camila, quando eu te apresentei aqui, a gente falou que o seu último trabalho fora, né, era uma executiva de venda de tecnologia. Você decidiu ou decidiram por você? Não, fui eu. Quando eu engravidei do Arthur, eu trabalhava na HP. Eu era gerente de contas de governo. Eu viajava o Brasil inteiro. Descobri uma gravidez típica, padrão. Meu chefe falou, chega de avião para você, os meninos fazem seu trabalho. Eu tinha uma equipe fenomenal. Eu era a única mulher numa equipe cheia de homens que faziam tudo para mim. Continuei nessa equipe. O Arthur nasceu em 2014. Em 2016, nós tivemos um corte muito grande, todos saímos. Eu nunca tive nenhum problema. Ele tinha 2 anos quando você saiu? Ele nasceu em 14? Nós fomos saídos da HP, no caso. Isso, o Arthur nasceu em 2014. Ele tinha 1 ano e meio quando teve um grande corte e eu saí da HP. Tá. Como é que você conciliava ser mãe do Arthur? Era isso que eu ia falar. A HP era outro mundo. Ouvir. Vamos ouvir, então, as boas práticas, né? Eu nunca tive nenhuma discriminação por ser mãe, por ser recém-mãe, por precisar frequentar uma UTI neonatal, por precisar frequentar terapias, fisioterapias e acompanhamentos e médicos e cuidados e tudo. Você tinha horário flexível? Como eu era gerente de contas, eu era comercial, eu trabalhava remota e ia para o escritório nas necessidades de ir para o escritório. Mas eu já precisei desmarcar viagens de última hora porque o Arthur teve uma crise de laringite no meio da madrugada e eu não tinha como sair de perto. Eu sempre fui absolutamente compreendida pelos meus pares, pelos meus líderes e pelos meus clientes. Você acha que isso é uma realidade para todas as mães? Eu vi isso acontecer na HP. Na HP. Ponto. O que você... empregos depois. Opa! Eu tive outros empregos Então fala depois. sobre a sua experiência e também você tem um grupo de mães, então vocês devem trocar muitas experiências. O que você passou e o que você escuta por aí. A HP realmente foi um mundo paralelo. Empresas multinacionais são um mundo paralelo. E que fique aí a dica para as empresas nacionais. Vamos colar neles, então. Elas realmente... Né? Vocês podem... A gente pode procurar copiar o gringo para muito mais do que tecnologia. Comportamento. Humanidade em RH. Tá? Ali na HP a gente tinha uma flexibilidade, inclusive as pessoas que trabalhavam fixas, a gente tinha uma flexibilidade muito mais humana. Então, eu nunca tive um único problema. Inclusive, os meus 2 maiores líderes da HP, eu fiquei 5 anos lá, os meus 2 maiores líderes ainda seguem o perfil do Arthur no Instagram, ainda me perguntam sobre ele, ainda me chamam para perguntar sobre autismo, sobre síndrome, sobre eventos, sobre tudo. Pessoas brasileiras, trabalhando numa empresa multinacional, mas aqui. Então, é possível fazer. As pessoas faziam a diferença, não o CNPJ. As pessoas fazem a diferença. Sem dúvida. Eu saí da HP em 2016. Um desses meus líderes abriu uma empresa, me convidou para trabalhar com ele. Eu fiquei com ele por alguns meses e fui trabalhar numa outra empresa nacional. Na minha entrevista, eu falei, olha, como eu disse, eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre o Arthur. E eu falei, eu tenho uma criança com deficiências e eu tenho uma rotina de terapia intensa. Eu vou precisar ficar alguns dias em casa. E vou precisar chegar alguns dias atrasado. Na minha entrevista, isso foi muito bem aceito. No meu dia a dia, não foi. Essa empresa nacional? Empresa nacional. Então, assim, os olhares de reprovação, as comparações, as solicitações, a compreensão de que eu não poderia passar os finais de semana fora de casa, porque eu era mãe de uma criança com deficiência, nunca aconteceram. Eu fiquei nessa empresa 1 ano e 4 meses e eu pedi para sair. Uma empresa com pessoas maravilhosas, mas com uma liderança que tem muito a evoluir na parte de humanidade. Então, ali, uma mãe, um profissional pode fazer muito sucesso. Uma mãe de uma criança com deficiência vai ter que escolher ou a sua carreira ou a sua família.
E eu tive que fazer essa escolha. Eu, graças a Deus, eu sou uma mulher casada, eu tenho o meu marido muito presente, muito atuante na vida dos filhos dele. Ele não é uma pessoa que me ajuda, ele é uma pessoa que cumpre o papel vive dele. A nossa vida. Então, nós decidimos naquele momento que o Arthur estava há muito tempo sem frequentar médicos, há muito tempo sem frequentar terapias, nós tínhamos trabalhos, nós tínhamos salários, nós tínhamos as nossas contas em dia e o nosso filho estava 12 horas por dia na escola sem terapias e sem médicos. Foi ali que eu decidi sair, foi em 2018. Em março de 2018 eu criei um grupo no WhatsApp. Eu e mais 2 colegas organizamos uma caminhada, a primeira caminhada em São Paulo para divulgação da síndrome. Em março eu criei um grupo para a gente falar sobre a caminhada. E aos poucos esse grupo foi crescendo, nós fomos trazendo outras famílias. E hoje a gente tem 6 administradoras nesse grupo e todas as 150 famílias têm a função de buscar famílias recém-diagnosticadas. Ali é o nosso cantinho do apoio, tanto que a gente só aceita mães. Porque você como mãe sabe que tem algumas coisas que a gente não quer falar na frente da nossa mãe, do nosso marido ou do marido de outra pessoa. A gente tem um cantinho só nosso ali. E essa dificuldade do mercado de trabalho é imensa ali dentro. A gente sabe que alguns cargos públicos possibilitam a redução de jornada. Então, a gente tem muitas mães que estão concursadas, trabalham em cargos públicos buscando essa redução de jornada, algumas inclusive com negativas, mesmo isso sendo lei em alguns municípios e alguns estados. E as mães que trabalham em empresas privadas, ou elas têm uma rede de apoio muito bem estruturada, e que custa muito caro. Às vezes custa muito caro de qualquer forma, porque se é a sua mãe que está cuidando do seu filho, ela não está trabalhando. Se é uma babá, você tem que pagar por aquilo. Se é uma escola, você tem que pagar por aquilo. E você tem que abrir mão de estar com os seus filhos para conseguir mantê-los. Sim. Porque normalmente as empresas realmente não possibilitam que você faça as duas coisas. Você está me dizendo que normalmente das 150 famílias, das 150 mães que você tem no seu grupo, eu poderia dizer que é unânime essa reclamação, que as empresas não? Sem dúvida. Eu tenho 50%, eu acredito que 50% delas deixaram o mercado, trabalham autônomas, sejam em pequenos salões dentro de casa, sejam em pequenas lojas, sejam revendendo catálogos ou fazendo serviços de bicos, de faxinas ou de coisas assim, realmente informais. Por conta, trabalhos informais. Das que trabalham, das que conseguiram se manter no mercado, a gente tem profissionais da área de saúde que conseguem turnos, ter uma né? babá, revezar turnos com os seus maridos, que conseguem ter empresas próprias de grande porte e levar as crianças juntas. Então, se um dia a minha loja for um espaço físico, o Arthur vai comigo. É diferente de eu levá-lo para dentro de um escritório. Claro. E a gente tem algumas que tiveram que terceirizar a maternidade. Porque para conseguir colocar a comida em casa e pagar a sua moradia, elas tiveram que colocar uma outra pessoa para estar todos os dias inteiros com seus filhos. Porque a gente dificilmente consegue ver empresas, quem trabalha mesmo que fora de casa, mas autônoma, nós temos psicólogas, médicas, fisioterapeutas, nós temos profissionais da área, algumas que já eram formadas, algumas que se formaram depois dos seus filhos. Elas conseguem manejar os seus horários, diminuindo suas rendas, obviamente, manejar os seus horários para estar com os seus filhos nas terapias, nas consultas. Mas a grande maioria não consegue fazer isso. Ou ela vai faltar e ter uma falta e se prejudicar no mercado de trabalho, ou ela vai ter uma outra pessoa que faça isso. Então, hoje o mercado de trabalho é cruel com esse... Hoje o mercado de trabalho é cruel com mães. Quando você fala de mães de crianças com deficiência que têm uma demanda maior de faltas e atrasos, porque isso é real, a gente tem que ter isso claro. Não adianta você chegar numa entrevista e falar, não, eu tenho um filho, mas ele não me dá o menor trabalho. Cara, eu tenho um filho com deficiência, ele me dá muito trabalho sim. E eu preciso suprir esse trabalho que ele dá, essa demanda que ele dá.
E muitas mães são barradas logo na entrevista, porque as empresas têm aquele medo de que a mãe se ausente. Só que quantas pessoas você tem que se ausentam por tantos outros motivos, muito mais do que uma mãe de uma criança com deficiência, que precisa daquele trabalho e que quando ela estiver ali, eu te garanto que ela vai dar o sangue mais do que qualquer um. Eu não tenho dúvida. A ausência, essas ausências de algumas horas Ela são completamente compensadas com essa força, com essa energia, com essa criatividade de resolver os problemas que essas mães têm e que talvez outras pessoas não tenham, porque ela tem que resolver as coisas, ela tem que dar um jeito, a criatividade é absurda. Então, é triste ouvir ainda relatos como esse, mas é para isso que a gente está aqui, Camila. Sim, como vocês levantaram para a gente um pouco sobre o objetivo desse podcast, eu acho interessante a gente falar sobre isso, que dá para fazer. Dá sim para vocês, profissionais de RH, contratarem pessoas, mães ou pais de crianças com deficiência, e ter bons resultados. Não tenho dúvida. Nós não vamos ficar em casa no sofá assistindo televisão junto com os nossos filhos. Eu sei não disso. É esse o objetivo. O objetivo é a gente conseguir ter a flexibilidade para, ao invés de entrar às 8 na terça-feira, entrar às 9h30, porque a gente precisou levar na fisioterapia. Mas você pode ter certeza que das 9h30 até as 18h, você vai produzir. Então você vai ter um profissional extra produtivo. Ouviram, empresas? Que bom que a gente está ouvindo relatos como o seu e que isso toque aí as estratégias das empresas, né? Humanização é gente, porque cada vez mais os robôs vão fazer uma grande parte do nosso trabalho. E é a nossa mente que é o diferente, que é o que vai contribuir, que é o que vai trazer o diferencial competitivo para as empresas. As empresas precisam entender o humano de cada um. Doutora, a gente estava falando um pouquinho que a gente não consegue, então, identificar a causa. Sim. Porque, imagina assim, quando a Camila recebeu o diagnóstico, talvez fica, o que será que eu fiz de errado? Será que é porque eu trabalhei muito na minha gravidez? Será que começa a procurar culpa? Não tem culpado. Não, isso é uma coisa importante, né? Uma das primeiras coisas que a gente tenta fazer quando recebe uma má notícia, e qualquer má notícia, é tentar achar qual é a origem, né? Qual que é o culpado. E é muito difícil para a gente escutar de que não existe um culpado, porque às vezes dá uma sensação de que, peraí, então o culpado sou eu. Impotência. E não é isso, né? E aí, por conta disso, a gente viu ao longo da história diversas pessoas sendo... diversas coisas sendo culpadas sem de fato ser, como por exemplo a vacina. Nossa, quanto tempo culparam a vacina, que vacina poderia causar autismo? Que vacina, doutor? Qualquer vacina. Qualquer vacina? A vacinação poderia ser a causa, a vacinação infantil. E existe e essa é uma das bandeiras que os movimentos anti-vacinas levantam. Por mais que o médico que pressupôs isso lá atrás já tenha perdido o direito de exercer medicina, tenha tido o artigo dele completamente refutado, existem outras dezenas, para não falar centenas de artigos que mostram que isso não é verdade, né? E isso acabou ficando enraizado porque pessoas ainda buscam respostas que talvez sejam simples. E, com certeza, a resposta para a causa, né, ou as causas do autismo, ela não é simples, né? Vacina é um exemplo. Se deixar, a gente pode tirar da manga uma lista, tá? Ácido fólico, durante um tempo, falaram ácido fólico que protege contra defeito de fechamento de tubo neural. Eu tomei na minha gravidez. É super importante para a gravidez. Tem gente que está falando que o ácido fólico poderia ser a causa de autismo e assim, já existem mais de dezenas de estudos que mostram que não. Ao contrário, o ácido fólico na dosagem certa parece também ser um efeito protetor para transtorno do espectro autista, né? Então, assim, né? Mas aí o que acontece? Eu tinha falado daquele grupo que é o mais comum, que é do autismo essencial, né? Mas existe um grupo também que a gente vai chamar de autismo complexo ou autismo sindrômico. A gente pode utilizar como de certa forma como autismo sindrômico. Como sindrômico, né? O diagnóstico do que eu quero dizer que é uma criança que tem uma síndrome genética ou alguma alteração genética, não necessariamente uma síndrome, tem um diagnóstico prioritário primário, que o autismo ele vai ser secundário a essa síndrome, né? Tá? Então, por exemplo, eu estou falando de uma criança que, além do autismo, e às vezes nem vai ser o autismo, como foi o caso de vocês, o autismo não foi o que motivou a fazer o diagnóstico da síndrome, né? Porque às vezes
Porque, às vezes, eu vou receber no meu consultório uma criança que é autista para investigar se ela tem uma síndrome. Uma outra coisa que causou aquele autismo. E, às vezes, pode acontecer o contrário, da criança ter uma síndrome e aí se fazer o diagnóstico do autismo ou de algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, né? E aí, aqui a gente está falando, e aí isso varia um pouco de dado de literatura, tá? Mas a gente tem uma proporção de mais ou menos 70-30. 70% das crianças que estão no espectro, elas não vão ter uma causa que a gente consiga identificar. Tá. A gente pode fazer tudo que existe de exame genético, tudo, e não vai identificar não vai. algo. 70% a gente não identifica. Não identifica uma causa. E mais ou menos uns 30% que a gente identifica alguma alteração genética, que aí a gente entende que o autismo é secundário. CRI do chá é um exemplo, né? Síndrome do X frágil é um outro exemplo. Assim, a gente tem uma gama de possibilidades, né? Existem mais de 200 síndromes diferentes que a gente tem o que a gente chama de alta penetrância prateia, ou seja, a pessoa ter aquela síndrome, ela tem uma chance alta de estar dentro do espectro também, tá? Então, é todo mundo que vai ter alguma alteração genética? Não. Quem tem alguma alteração genética, todo mundo vai ter a mesma alteração genética? Também não. Identificar qual é a alteração, se existe uma alteração, isso vai ser importante por 3 motivos. Primeiro motivo, a gente falar de aconselhamento genético. Para próximos filhos. Para os próximos filhos. Se não existir uma alteração genética, a gente também pode falar de aconselhamento genético. Você fez aconselhamento genético para... Para Melissa. Melissa fez? Fizemos. Tá. Então, assim, para a gente poder falar exatamente sobre o risco do autismo, o risco de uma possível criança que tem uma recorrência do quadro genético na família, da síndrome na família. Segundo motivo importante, a gente falar sobre tratamento. E aqui eu vou colocar tratamento bem entre aspas, tá? Porque é importante a gente entender que são pouquíssimas condições genéticas que a gente vai ter tratamento específico. Ou seja, que eu vou falar, olha, eu estou tratando... Indicação para este caso. Para essa doença, para esse quadro genético específico, tá? Claro que a gente fala de tratamento para as questões comportamentais, para tudo. A gente até pode falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui o tratamento, eu digo tratamento específico para a condição, né? São síndrome. Da síndrome. Para o autismo também tem tratamento, doutor? Então, vamos lá. Assim. Ai, gente, é um caminho, né? São tratamentos para cura. São Não, cura não, para mas melhoria para de qualidade de vida. Disso. E aqui é importante a gente entender, tá? Fazer esse parênteses. Quando a gente pensa no tratamento do autismo, tratamento do autismo não é medicamentoso. A medicação, muitas vezes, ela precisa entrar, ela vai ajudar, mas a medicação... Para ela alguma característica, ela vai ser direcionada para alguma demanda específica que o Alguma autismo demanda. causou. Exato. Não existe um remédio para o autismo. Perfeito. Seu filho é autista, então toma esse remédio que ele tem que tomar todos os dias. Não existe isso. Geralmente, a medicação ela é para tratar alguma comorbidade que pode vir junto. Então, por exemplo, a criança com autismo ela também pode ter um TDAH, uma hiperatividade. Ela pode ter dificuldade de sono. Exato. E às vezes você precisa tratar isso para poder potencializar o que de fato é importante, que são as terapias. Né? São as terapias que vão fazer com que aquela criança se desenvolva, aprenda e melhore. Né? E imagina, uma criança que, por exemplo, é hiperativa e é autista, além dela ter todas as dificuldades... Imagina. Né? Todos os dias eu imagino lá em casa mesmo. Então, assim, às vezes você precisa tratar... às vezes não, né? Você vai precisar tratar a hiperatividade para poder melhorar a concentração dela para que durante a terapia ela consiga estar focada ali para conseguir render. Né? A Camila falando nisso, doutora, a Camila falou que hoje o Arthur é grau 3 e que ela trabalha para que ele vire grau 2. Então, é possível essa melhora, como você está dizendo. Então, é importante a gente entender. Essa questão da diferença entre o espectro, né? As coisas elas podem ir melhorando com o tempo. Tanto que a gente... É comum, às vezes, a gente olha uma criança que acabou de fazer o diagnóstico, que às vezes ela vai ter uma dificuldade de comunicação mais importante, e dali a 3 anos com terapia, a gente percebe que, por exemplo, não vai ser a linguagem o que vai mais preocupar a gente, né? Porque ela desenvolveu a linguagem.
né? Então, a gente pode ter essa alteração, caminhar dentro do espectro. Não se sai do espectro. Não se vai levar uma cura, não existe um grau zero. O espectro Mas não você se sai. Mas você pode ir melhorando. É o objetivo das terapias. É o objetivo das terapias. Melhorando a autonomia e a qualidade de vida para reduzir a necessidade de suporte que essa pessoa tem para ter uma vida autônoma. Da mesma forma que quem não tiver terapia... pode aumentar o grau. Pode piorar. Assim como muitas crianças na pandemia tiveram aumentos de graus, aumentos de dificuldades, necessidade maior de suporte, até mesmo porque você como mãe sabe, quando a gente está lá, a gente tende a fazer por... Então, muitas crianças aumentaram a sua necessidade de suporte por ter quem fizesse por elas o tempo todo. Muitas crianças diminuíram pelos pais estarem perto e conseguirem incentivar a autonomia daquela criança. Então, a criança consegue, com terapias, sem terapias, com o apoio correto, passear entre os graus. E é um processo de educação para a família também, né? É um processo de educação para todo mundo. É para a família, família, é para a sociedade, é para a escola, é para os amigos, né? Para o núcleo social. Quando a gente fala família, a gente tem que entender que não é só núcleo familiar, mas tem que pensar na família expandida, tem que pensar nos primos, nos tios, que às vezes eles vão ter uma dificuldade. Porque o núcleo familiar, né, se sensibiliza. Às vezes. Nem sempre também, né? A gente sabe das dificuldades. Mas normalmente sim, os pais dos pais, os irmãos dos pais, esses primeiro eles sentem dó, depois eles sentem medo, depois eles querem aprender sobre como ajudar. A jornada de cada um é de uma forma, né? Completamente diferente. A gente tem histórias muito diferentes. O meu mundo é um pouco mais dentro do Cri do Chá, né? Porque eu não tenho braços para dar suporte para uma comunidade inteira. Então, eu converso muito, eu apoio muito as meninas do grupo Cri do Chá e tenho os contatos que me procuram no Instagram do Arthur. Mas a gente percebe realmente histórias completamente distintas, de pais que abandonaram o núcleo familiar, de avós que se aproximaram e mudaram para dentro da casa da família para cuidar da criança, de primos e amigos que com o diagnóstico quiseram se aproximar para entender mais sobre o assunto. A gente tem irmãos mais novos que se especializaram na área, inspirados nos irmãos com autismo ou com deficiência. É tudo muito diferente. Eu acho isso bom. É isso que aí eu posso te falar aquela pergunta do início, os ganhos que a gente tem como sociedade, como família, quais são os ganhos que a gente tem? Porque é o que você falou, a primeira coisa que você pensa é nas perdas. Sim. Nossa, será que ele vai na escola? Como é que vai ser? Vai ser aceito? Vai sentar? Vai falar? Vai ter amigo? Vai... Assim, quando a gente tem um filho, nasce um monte de doideira na nossa cabeça. Verdade, quando a gente tem um filho, a gente tem filho, placenta e o caminhão de culpa, né? Nascem os três. Sim. E aí tem um plus, né? Quando você descobre que ele tem uma síndrome, tem um plus em tudo isso, né? Que já é comum isso acontecer. Milhões de perguntas na cabeça da mãe. Aí você comentou, a gente pensa nas perdas, né? A gente pensa nas perdas. Quais são os ganhos que a gente tem? Então, eu ainda sou muito presa ao diagnóstico que a gente recebeu de que o Arthur não passaria de 1 ano de vida. Então, para mim, o maior ganho que eu tenho é o Arthur estar comigo sempre, o tempo todo. Eu não consigo acordar um dia, olhar para ele e falar, meu Deus, ele está aqui. 8 anos. E me emocionar, sabe? Todos os dias eu consigo. Mesmo quando ele me chuta a noite inteira na minha cama e eu acordo e falo assim, ainda bem que ele está aqui. Todos os dias. Que bom. Todos os dias. Mas eu vejo, assim, depois do Arthur, eu consegui olhar as pessoas com outra profundidade. A gente fala muito de empatia, né? A sociedade fala muito de empatia para comigo. Mas eu não posso atrapalhar a minha vida para ser empático com outra pessoa, certo? É isso que a gente mais vê por aí. E eu realmente aprendi o significado de empatia. Não eu, Camila, nossa, como eu sou. Não. Eu, mãe atípica, eu realmente aprendi que algumas pessoas têm mais dificuldade para mandar uma mensagem. Então, deixa eu mandar uma mensagem para ela para ver se ela está bem. Algumas pessoas têm mais dificuldade para estar num lugar lotado. Vamos almoçar lá em casa? Algumas pessoas têm mais dificuldade para pegar trânsito. Deixa que eu te encontro.
você consegue sair da sua zona de conforto para pensar no conforto do outro. Isso é uma coisa muito difícil de fazer e é uma coisa que conviver com pessoas com deficiência te traz. Você consegue não buscar a perfeição, você consegue buscar o suficiente. Eu não sou uma mãe perfeita, eu sou uma mãe suficiente. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu sou suficiente, eu sou o que dá para ser. São 3 filhos e uma pessoa atrás. Então, assim, a gente aprende a ser suficiente e a buscar o suficiente no outro. E não buscar a perfeição. Você aprende a relevar algumas falhas, algumas faltas e entender que elas não faltam tanto. É legal ouvir a voz do Arthur? É muito legal. Essa semana ele quis imitar um fantasma e fez bu. Eu quase chorei. Gente, meu filho de 8 anos fez bu. Para qualquer pessoa isso é nada. Para mim isso foi um mundo. Meu olho encheu de lágrimas, eu fiz ele falar mais 20 vezes porque eu tinha que filmar para mandar para a família inteira. É maravilhoso? É. Mas eu não sinto falta dele falar no dia a dia, porque ele me fala de outras formas. E quando a Melissa quer falar comigo sem falar, eu consigo entender. E quando o Cauã passa por mim e olha assim, eu falo, falou, deixa eu ir lá. Você começa a ver as pessoas. Mais sensibilidade. Talvez, não sei se chega a ser sensibilidade, eu chamaria de humanidade. Eu acho que a gente consegue ser mais humano e respeitar o outro humano com as falhas que ele tem. E eu acho que se todo mundo... Tem muitas pessoas, muitas mães típicas que me seguem lá no Instagram do Arthur e que me perguntam sobre como agir. Eu não sei como agir com uma criança autista. Eu tenho medo do meu filho se aproximar de um autista e ele apanhar. Eu tenho medo do meu filho se aproximar de um autista e ofender. Eu não sei como chegar numa criança autista. Eu falo para elas, esquece o adjetivo. Esquece o adjetivo. É uma criança com uma criança, não se mete. A gente adulto, quando se mete, a gente só atrapalha. Tá? Então, assim, deixa as crianças serem crianças juntas, uma com a outra. Olha uma criança com deficiência como uma criança. Obviamente, para mim isso é mais fácil, porque eu tô nesse mundo há muito tempo. Eu vivo com a deficiência no dia a dia. Para mim é muito fácil falar, mas não foi sempre tão fácil. Domingo eu fui a uma feira profissional a trabalho e lá eu encontrei uma família, colega, que tem um menino com uma doença rara. Ele tem AMI, o Jean. Eu conheço os pais de outros eventos que nós fomos. A primeira coisa que eu fiz quando eu encontrei a família foi falar com o Jean. É ele que eu conheço. Não é porque ele não fala comigo de volta que ele não merece o meu oi. Ele é uma pessoa. E as pessoas esquecem que as pessoas com deficiência são pessoas. Perfeito. Vem a deficiência primeiro, né? Isso. O que eu sempre falo é isso. Esquece o adjetivo. Não é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa. Se você conseguir ajudar aquela pessoa a ser uma pessoa com todos os direitos que uma pessoa tem, a inclusão está feita. Ninguém quer que você construa rampas em todos os lugares. Você quer que aquela pessoa com deficiência tenha condições de entrar. O que é preciso para aquela pessoa entrar? Precisa de uma rampa. Precisa de uma mão dada. Precisa de um corrimão. Ok. A inclusão é você permitir que aquela pessoa seja uma pessoa. Por isso que não se usa mais o termo deficiente. Deficiente é o mundo ao nosso redor. As pessoas com deficiência são pessoas com deficiências. Assim como você é uma pessoa de RH. Você é uma pessoa de cabelos pretos. Você é uma pessoa. Antes de qualquer coisa. Eu acho que se o mundo inteiro olhasse dessa forma, não ia precisar dessa briga por inclusão, não ia ter tanta discriminação, não ia ter tanto medo de contratar pessoas com deficiência. Porque pessoas com deficiência, uma pessoa cadeirante, ela tem as mesmas condições de executar um serviço no computador que uma pessoa que não necessita de cadeiras de roda para se locomover. Qual que é o receio? Maior uso de elevador? Entendeu? Então, às vezes, a discriminação, ela vem de você não olhar a pessoa como pessoa, você olhar a deficiência, o autismo, a síndrome, a cadeira antes. E aí, doutor, o que a gente fala depois dessa fala aí? Eu não tenho absolutamente nada para adicionar. Vocês estão vendo uma pessoa que fala sem parar, tá vendo? Não, é exatamente isso. Eu posso aqui desligar, posso... Pessoal, é isso, porque olha, não é? Mas, você falou tudo sobre inclusão. Mas falou é tudo. Exatamente isso. E sem utopia. Isso.
A gente não pode pensar em coisas que são surreais de serem feitas. É verdade. Simples. É simples. Simples. Doutor, preciso te perguntar, assim, nosso tempo tá indo, né? Tá acabando, eu tô assim, arrasada, porque eu queria ficar falando muito mais, mas me conta, por favor, por que você escolheu ser médico geneticista? Outro dia a gente fez uma conta aqui e a gente tem 300 e pouquinho no Brasil. Eu acho que não chegou nem a 400 ainda. Não, são acho que é 355. O negócio assim, é muito pouquinho. O censo último, acho que é 380. O último uma coisa censo, assim. Bom... O que brilhou o olho, gente? Eu sempre gostei de genética, desde o ensino básico. Né? Eu acho que eu fui uma geração que no ensino fundamental, a gente estava escutando, o ensino fundamental, médio, a gente estava escutando sobre o genoma humano. Né? E a gente tinha os recortes de jornal, de revista sobre o DNA e tudo mais. E naquele momento, é claro, né? Você nem não foi imagina... a novela O Clone, não, né? Não foi a novela O Clone. Ah, tá. Não foi a novela O Clone. Muita gente pensa que sim, mas não. Brincadeira. Não, e eu gostava do tema mesmo, né? Sempre me interessou. E eu sempre... E assim, na verdade, eu decidi por medicina. Eu não sou aquelas pessoas que, nossa, nasceu querendo ser médico, comprava brinquedo de maletinha de médico, não. Eu sempre gostei eu acho que de olhar ou de estar junto, de pensar, né, nas pessoas. Né? E ali eu acho que... por uma série de fatores, eu pensei, bom, vou fazer medicina, mas eu vou fazer medicina porque eu já quero trabalhar com genética. Eu fui uma daquelas pessoas que entrou na faculdade já pensando o que ia fazer. Faculdade, assim, né? Um mar de emoções e de coisas que acontecem, e ao longo da graduação eu tive contato com muitas outras coisas que também me atraíram muito. Uma das coisas foi psiquiatria, e principalmente a psiquiatria infantil. Tanto que era a minha segunda opção fazer psiquiatria para psiquiatria infantil. Que também é uma área rara de você encontrar. Também é uma área A gente está rara. com uma campanha aqui para mais médicos fazerem a pós, isso, a formação. E eu, enfim, né, decidi que eu ia seguir por genética. Durante a graduação eu tive a oportunidade de acompanhar alguns serviços de genética, né? E ali eu tive certeza que era o que eu queria fazer, que foi quando eu comecei a ter contato de fato com as doenças raras, né? Com doença genética, com crianças com malformação congênita, com toda a gama de transtornos do neurodesenvolvimento. E eu entendi que ali casava muitas coisas que eu entendia que talvez fosse meu papel nesse mundo, né? E segui por esse caminho, né? E assim, eu sou extremamente feliz pelo que eu fiz. Ao longo da residência eu tive a oportunidade de ir galgando algumas coisas. Então, por exemplo, o autismo mesmo na minha vida surgiu por conta do mestrado, né? Eu fiz meu mestrado trabalhando com transtorno do espectro autista. Fiquei durante um período num grupo dentro do Hospital das Clínicas, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que trabalha com transtorno do espectro autista. Fiquei 3 anos lá naquele grupo como voluntário, que eu acho que é onde eu aprendi tudo que eu sei sobre autismo. Hoje faço parte de uma sociedade de pesquisa de autismo, que é a INSAR, que é uma sociedade internacional, no qual também aprendo muito mais do que eu contribuo, sem dúvida nenhuma, porque eu só estou aprendendo. E eu comecei a entender que eu consegui casar as coisas. O que eu já gostava de genética, com todo o interesse que eu tinha sobre o neurodesenvolvimento, sobre tudo isso. E eu acho que, assim, eu me considero uma pessoa que eu acho que muitas coisas aconteceram certo, no momento certo, sem eu nem perceber que estava acontecendo. Né? E aí, aquela coisa assim, de repente, quando você percebe... nossa, foi uma gama de fatores que te permitiram estar ali ao lugar que eu sou muito feliz de estar, e agradeço muito, assim, sem dúvida, pelo que eu faço, e tento fazer a minha contribuição, né, retribuir com o que eu posso em relação ao conhecimento, à ajuda e tudo mais. A gente não tem dúvida, doutor, e assim, a gente tem muita sorte. A gente recebeu há pouco tempo a doutora Carla, também geneticista, que foi um presente aqui pra gente também. Ela veio falar de trissomia 21. Agora a gente recebeu você, que fala de uma forma tão acolhedora, né? Quem dera que todos os médicos, assim, falassem dessa forma, ainda mais quando vai dar um diagnóstico,
né? Que experiência ruim a maioria das mães tem quando talvez não tenha tanta humanização na forma de dar a notícia, que é um momento com tanta expectativa, com tanta coisa. Muito obrigada pela sua escolha, viu? Imagina. Pra gente é muito bom ter pessoas como você, desde o início do nosso contato, a nossa conversa aqui. Camila, muito obrigada por toda a bagagem que você trouxe, toda a experiência, toda a forma prática de falar sobre esse assunto. Eu queria, antes da gente fechar, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando, saber se faltou alguma coisa, doutor ou Camila, que a gente tem que falar antes de sair daqui, que a gente não pode fechar esse programa, as pessoas que estão assistindo não podem deixar de saber alguma coisa muito importante que a gente deveria falar aqui nesse momento. Olha, é um tema muito extenso. Muito! Tem que fazer a parte 2 disso aqui, gente. Que eu não tenho dúvida que, assim, a gente podia... Né, não é? Ficaria o dia inteiro aqui. Sim, gente. Falando. Eu acho que é o que é essencial, a gente abordou, a gente falou, né? Assim, entender, eu acho que... Eu não tenho absolutamente nada para adicionar no que a Camila falou, porque eu acho que é exatamente isso, né? É a gente entender que, assim... às vezes a gente olha para uma pessoa que a gente entende que ela está fora daquilo que a gente considera, né, um padrão de normalidade, mas que é uma pessoa que tem suas próprias capacidades, que às vezes vão se destacar comparado às capacidades, às minhas dificuldades. Verdade. Né? São pessoas que têm sua própria história, que passaram pelas suas próprias lutas, estão passando pelas suas próprias lutas, né? E a gente entender isso. Eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa no o que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu acho que uma sociedade de sucesso é aquela sociedade que olha quais que são os pontos de fragilidade e cuida daqueles pontos de fragilidade. Não descarta, né? E assim, a gente não precisa nem voltar 100 anos no tempo para falar sobre um movimento que existiu de descarte de pessoas que tivessem deficiência, né? Sim. E que culminou com uma das maiores tragédias da nossa história recente, né? Então, assim, a gente entende que isso não pode se repetir em nenhuma instância, né? A gente não pode falar sobre eugenia em nenhum ponto, a gente não pode falar sobre eugenia social, sobre ignorar essas crianças que têm essa necessidade, né? Ao contrário, a gente precisa acolher, a gente precisa olhar e a gente precisa abraçar e a gente precisa trazer para as conversas, da forma mais natural possível, porque é natural. É natural. Então, tem que ser natural a gente poder conversar sobre isso, a gente poder entender isso e a gente poder dar assistência no máximo possível. Eu ia complementar com uma frase que vai ser só a continuidade do que o doutor falou. Eu recentemente falei sobre isso. As pessoas, as mães, os pais, tem esse receio muito grande quando encontram uma criança com deficiência pela reação dos seus filhos. O seu filho só vai estranhar encontrar uma pessoa com deficiência se ele nunca tiver visto uma antes. Assim como ele vai encontrar se ele encontrar uma pedra cor-de-rosa no caminho, porque ele só viu pedras cinzas. Então, cabe a nós como pais tornar comum para o seu filho ver crianças com deficiência e permitir que o seu filho perceba que a pedra cor-de-rosa não é comum. Porque às vezes você vê as crianças falando: nossa, mãe, aquele menino está numa cadeira de rodas. E a mãe fala: cala a boca, menino, disfarça. Uhum. Preconceito não é o seu filho perceber que o amiguinho é diferente. Preconceito é você mostrar para ele que aquele assunto não pode ser falado. Você ensina o preconceito quando você diz para ele que ele tem que olhar para o outro lado. Quando você diz para ele que ele não pode perceber. Gente, as crianças são extremamente inteligentes. É óbvio que uma criança vai perceber que o Arthur não fala. Que uma criança vai perceber que o Arthur usa fralda. E isso não é preconceito. Preconceito é você gritar. Não olha. Não repara. Disfarça. Porque você mostra para o seu filho que aquilo é uma coisa errada. Então, ajam com naturalidade. Existem sim crianças de 8 anos que usam fraldas. E quando seu filho perguntar: mas por quê? Você vai responder: porque ele precisa. Porque ele não conseguiu aprender a ir no banheiro.
Uma mãe falou pra mim, nossa, Camila, mas é tão simples assim. Eu falei, é só você falar a verdade, como você fala sobre qualquer outra coisa. Mas, mãe, por que ele não fala? Não sei. Vamos tentar descobrir? Vamos lá conversar com ele pra gente descobrir por que ele não fala? É simples, é simples. Sejam simples. Sim. Porque os tabus nascem de você não ter simplicidade nas coisas. Ajam com naturalidade. Uma criança com deficiência é uma criança. Ela quer brincar. Vocês podem apostar que ela quer brincar. Se ela vai brincar igual ou diferente, você só vai descobrir se você conseguir se aproximar. É verdade. Gente, infelizmente, nosso tempo terminou. E eu queria, claro, falar muito mais sobre esse assunto. Acho que, não, doutor, não tem fim, né? Não. A gente já aqui ficar falando muito mais, ouvindo vocês, porque foi excelente ouvir. Muito obrigada por essa conversa. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu agradeço a oportunidade. A gente, de novo, vai projetar o QR Code aqui para quem quiser conhecer o trabalho, doutor. O trabalho da Camila, tem lá, vai ter o Instagram de vocês, a empresa, o doutor também vai ter os seus dados de contato. A gente tem que acabar por aqui. Eu espero que você tenha curtido muito. Eu amei, entendi, cada vez eu entendo mais ainda sobre inclusão de verdade. O doutor falou, né, que um tempo atrás exterminavam as pessoas com deficiência, né? Hoje, talvez, não incluir seja também uma forma de eu calar, né, de eu não ouvir, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Muito obrigada, gratidão por vocês terem vindo aqui hoje. Eu que agradeço o convite, foi uma experiência assim maravilhosa poder estar aqui conversando com vocês, né? Sem dúvida nenhuma, vou lembrar para sempre. Obrigada. Muito bom mesmo, para mim foi muito importante. Para mim é sempre um prazer muito grande poder falar do Arthur, poder falar da síndrome e agora ter uma certa bagagem, uma pequena bagagem ainda para falar sobre o autismo com muito orgulho, sem dúvida, sempre. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Gente, gostou? Curte, compartilha e se inscreve no canal. E é isso, Brasil. Até a próxima. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada.